Louvado. Amém. Irmãos, eu quero nesta manhã contestar alguma coisa que eu ouvi. Isso é mais para as pessoas que são de determinadas denominações, que infelizmente, irmãos, querem ter o domínio e se usurpar daquilo do trono de Deus, querendo, como está escrito lá em Apocalipse, que surgiriam homens, obreiros enganadores, que iriam querer tomar o lugar de Deus e até mesmo se sentar no trono como sendo Deus, e não entrando e também não deixando os outros entrarem no céu. Então eu quero ler um trecho aqui para os irmãos e quero que os irmãos entendam que eu não estou atacando ninguém, mas estou defendendo a palavra de Deus e Jesus Cristo. Sempre vou afirmar que Jesus Cristo é a graça. A graça não nasceu em 1925, nem em 1910. A graça ela já se manifestou no jardim quando Deus falou com Eva e disse para ela: de ti nascerá, ou melhor, da mulher nascerá o varão, com dores darás luz. Mas do ventre da virgem nascerá o varão que esmagará a cabeça da serpente. Como para Deus tudo é passado, ali já estava nascendo a graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Agora eu pergunto para os irmãos, qual foi o favor imerecido que o Senhor deu para nós? Foi Jesus Cristo, o favor imerecido. Aí muitos dizem, mas muitos falam de Jesus Cristo. Lógico, irmãos. Não é por falar Senhor, Senhor que nós vamos herdar o reino dos céus. Também está escrito lá em Mateus, nem todos os que dizem Senhor, Senhor vão herdar no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai que está nos céus não significa eu abraçar uma instituição. Fazer a vontade do Pai que está no céu significa eu amar, perdoar, ter misericórdia e compreender aquilo que eu estou falando para mim não falar bobagens. Os irmãos estão entendendo? Então eu vou ler um trecho primeiro aqui, para os irmãos entenderem. Depois eu vou colocar uma gravação feita por um pregador. E quero deixar bem claro, põe minha cara aqui a tapa, para quem quiser bater, dizendo que eu também fiz parte dessa instituição. E esses são os motivos, e também fiz parte deste presbitério, não estou falando o nome, mas eu não concordo que o meu Senhor Jesus seja rebaixado por nenhum tipo de instituição, porque Ele é a cabeça. Se Ele é a cabeça, Ele que controla tudo. Se Ele controla tudo, Ele é a graça. Não é nenhuma doutrina que é a graça. Jesus Cristo não veio aqui, irmãos, dizer para a mulher que ela não tinha que cortar cabelo, dizer para a mulher ou para o homem que ele não podia ter barba, dizer para a mulher que ela não podia isso, que nem podia aquilo. Ele veio aqui para perdoar os pecados, para remir as almas da condenação eterna, e depois o resto ele deixou a critério dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para que pudessem pregar o evangelho. Mas ele já havia manifestado esta oportunidade de pregação, já tinha agraciado os seus com o dom do Espírito Santo, para que eles pudessem ir e pregar o evangelho. Então a graça não começou em 1910. Quer dizer que quem morreu antes não tinha graça, porque não conhecia uma doutrina que tem hoje aí? Pelo amor de Deus, irmãos, vocês vão dar ouvidos a essas coisas? Só mesmo quem não conhece as Escrituras. Por isso que eu digo, nós não podemos julgar o que está escrito, mas podemos julgar aquilo que se fala. Preste bem atenção naquilo que Deus vai me dar de ler. Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Tem muitos lugares, mas eu vou ler esse trecho para me dar uma explicação mais com um conteúdo mais assim sólido. Tudo aqui está sólido, irmão, porque a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom não é doutrina. Dom é dom, doutrina é doutrina. Dom é dom, costume é costume. Dom é dom, dogma é dogma. Dom
é aquilo que vem de cima, e o que vem de cima não pode vir da terra, não pode vir da mente de um homem, tem que vir de Deus. E se vem de Deus, vem de Cristo, e se vem de Cristo, vem da graça, porque Cristo é a graça, entendeu, irmãos? Então vamos ler. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção, quer dizer, Ele que é o autor da graça, e cabeça da igreja. Bendito, 1 Efésios, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está bem claro aqui. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, como beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Fez agradáveis a si no amado. Tá entendendo, irmão? Ele é a graça, ele nos fez agradáveis a si, por causa da própria santidade que estava nele, ele fez com que nós fôssemos remidos e redimidos e revestidos com o amor de Cristo, que é o favor imerecido. No Salmo 30 tem um versículo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual era a manhã? Era Jesus Cristo, era a luz que veio ao mundo para iluminar todo homem que nele crê. Então não foi nenhum tipo de doutrina que se manifesta. Não é porque a pessoa fala de Jesus Cristo também que ela tem a graça. Ter a graça é ter o entendimento de Cristo, em amá-lo em espírito e em verdade, dentro da doutrina do amor. Não é de costumes. Costumes, tem muitas denominações que têm costumes igual àquela que eu saí. Eu conheço várias que têm o mesmo costume, principalmente na Itália, irmãos. Não quer dizer que elas não estão ligadas à mesma comunhão daquela igreja que eu saí, mas estão lá e servem da mesma maneira. E eles vão dizer que lá também não tem Deus, porque só uma é a graça. E eu concordo, só uma é a graça, e é Jesus Cristo. Agora, se tem muitos que falam de Jesus Cristo, irmãos, isso já tinha no passado. E o Senhor falou assim, quando alguém quis os repreender. Os discípulos chegaram e falaram: mestre, fala em teu nome, nós o repreendemos, bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor falou: não impeçais, porque aquele que não é contra nós é por nós. Cuidado com esta heresia, com esses homens obreiros malignos, cheios de espíritos. Não vamos generalizar a todos, irmãos. E a igreja ainda glorifica, não sabendo a igreja que está sendo seduzida, enganada, quando se nega que Cristo é a graça, se nega a existência da santidade de Cristo, o favor que Deus nos fez. Deus não nos fez um favor de nos ensinar que nós tínhamos que saudar com ósculo. No Oriente Médio todos se saudam com ósculo. Deus não nos fez um favor de ensinar para nós que as mulheres tinham que se cobrir com um véu. Em várias localidades do Oriente Médio, onde está tendo guerra hoje, as mulheres se cobrem com o véu. Aleluia. Deus não nos fez um favor de nos ensinar, bendito é o nome do Senhor, que temos que sentar um de um lado, outro do outro. Isso era costume da igreja romana, por Constantino, ele que ensinou que os homens tinham que sentar de um lado e do outro, e os jovens sentavam também separados. Então, irmãos, tenhamos cuidado para nós não sermos enganados por esta heresia. Dizer que Cristo não é a graça é uma heresia, é um pecado. Cristo Jesus sempre foi e sempre será a verdadeira graça. E aquele que pregar o contrário não está guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza, porque está escrito aqui, não foi formulado da minha cabeça. Tem vários versículos, aleluia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Como nós somos salvos pela graça? Porque nós usamos um costume, porque saudamos alguém com ósculo, ou porque somos de uma denominação, e aqueles que estão na China, e aqueles que estão no Sudão, e aqueles que estão lá que nem conhecem, quer dizer que eles não vão ser salvos, e aqueles que morreram por Cristo,
por não negar a Cristo, eles não têm a graça? Irmãos, que ignorância! Tenhamos cuidado, eu repudio esse tipo de coisa. Não estou indo contra a pessoa, mas estou julgando sim aquilo que foi falado, porque contraria o verdadeiro evangelho de Cristo. Tenhamos cuidado para não perdermos o direito da vida eterna, irmão. Por isso que Deus me colocou aqui. E não vem dizer para mim que eu estou falando de uma coisa que eu não sei. Eu pertenci a esta crença, a essa denominação. E fui também do mesmo nível que esse pregador aqui. Estive junto com outros também. E desde quando era menino, sempre aprendi nas reuniões que eu fui que Jesus Cristo era graça. Sempre, irmãos, em todas as reuniões, desde a época do saudoso irmão Jorge, do saudoso irmão Luiz Sanches, até do irmão Vitório. Certo, irmãos? Sempre eles falaram que Jesus Cristo é a graça. Agora eu escuto uma pregação dizendo que Jesus Cristo não é a graça. Então quer dizer que o irmão Vitório, o irmão Jorge e os outros irmãos do passado, pelo amor de Deus, então eles falaram tudo errado? Eu aprendi errado, então. Irmãos, os irmãos lá então ensinaram para mim tudo errado. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos respeitar Jesus Cristo. Será que tem alguém que tem coragem de colocar um comentário aqui dizendo que eu estou errado, irmão? Eu não estou nervoso, eu estou assim sentindo uma ousadia para falar a verdade. Se aqueles irmãos no passado, o irmão Vitório, saudoso homem de Deus, um homem que tinha um dom excelente, irmão, um homem que quando subia num púlpito a igreja tremia, glória ao nome santo do Senhor, ensinou que Jesus Cristo era graça. Agora vem um irmão que eu não sei nem de onde é, dizendo que Jesus Cristo não é a graça. Vocês querem prova? Eu vou colocar aqui, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas por que o irmão está fazendo isso? O irmão está nervoso? Não estou nervoso, estou querendo te guardar você de ser enganado por esse falso profeta. Bendito é o nome santo do Senhor. Perdoe, mas eu tenho que falar a verdade, irmãos. E a verdade é que isso aqui é uma falsa profecia. Glória ao nome santo do Senhor. Santo é 3 vezes santo ao Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Alguém fala, graças a Jesus. Não, irmão. Todo mundo fala de Jesus Cristo. A graça é a doutrina apostólica revelada. Irmãos, percebemos muitos pedindo a graça junto de nós. A graça vai embora aos poucos. Vai embora. Daqui a pouco não tem mais a graça. Acabou. Aí vem aqui na igreja, mas está fora da graça. É outra doutrina. Aprende com esse, aprende com aquele, fica vendo algum lá, pregador, coisa parecida, a mente fica tudo turbada, e em nome de Jesus Cristo, mente perturbada por aquilo que é do homem, seja limpo por esta palavra. Os irmãos ouviram, irmãos? Diz que a graça não é Jesus Cristo, a graça é a doutrina. Agora eu pergunto para vocês, quem concorda com isso? Essa doutrina que ele está dizendo começou em 1910, segundo eles, tá? Segundo eles. Só que na verdade não foi em 1910. Em 1910 se iniciou a Assembleia Cristã. Isso é histórico. Quando o saudoso irmão Luiz Franciscão chegou aqui, ele viu tudo diferente. Foi mudado o estatuto e foi colocado congregação cristã. Eu não estou aqui para defamar o nome da igreja, mas sou obrigado a falar porque esse pregador era de lá. E toda vez que um pregador disser ou atacar Jesus Cristo, dizer que ele não é a graça, eu vou defender Jesus Cristo. Custe o que custar, irmão, eu não tenho medo. Eu já não tive medo quando fui lá na Palestina, que quiseram até me matar. Agora eu vou ter medo de falar aqui, irmão. Por quê? Ah, vão me chamar de pecador, de lobo, disso, daquilo. Pode chamar eu do que quiser, irmão. A graça é Jesus Cristo. Eu aprendi isso nas reuniões ministeriais com irmãos antigos. Então agora eu entrei em confusão também. Quer dizer, eu não entrei porque eu já estou fora disso.
Mas se fosse uma pessoa... Veja bem, o irmão aqui foi infeliz na colocação dele. Dizer que a graça não é Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo. Agora julgue você o que você quiser. Se você quiser achar que ele está certo, o problema é seu. Só que não vai dizer lá no juízo que você vai ser salvo porque você está debaixo de uma placa denominacional ou porque você pertence a tal CNPJ e que lá é a graça. Pelo amor de Deus, irmãos, aonde que o povo vai chegar com esses pregadores que estão surgindo? Tenhamos cuidado, irmãos, tenhamos cuidado. Eles estão pregando, já preparando vocês para o anticristo. Se ele nega que Jesus Cristo é a graça, ele nega a existência da misericórdia de Deus. Por quê? A palavra graça quer dizer favor imerecido, e favor imerecido quer dizer misericórdia, perdão. E da onde veio o perdão, irmãos? Da onde veio a misericórdia? Não é de Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, irmãos, não deixemos esse espírito entrar entre nós, mas que nós tenhamos cuidado. Não estou dizendo para você sair da onde você está. Não estou dizendo para você abandonar a igreja. Não estou falando nada disso. Eu não tenho nada contra a igreja. Eu só tenho contra aquilo que se prega que está fora da palavra. E isso está fora. Este irmão que pregou isso deve ser chamado a atenção. Se realmente existem ainda homens de Deus dentro dessa instituição, esse irmão deve se retratar diante do povo. Porque isso trouxe confusão. Eu digo que traz confusão. Por quê, irmãos? Porque eu, como era ancião desta denominação, ainda sou ancião, certo, irmão? Não sou dessa denominação, mas ainda sou ancião. Poderia até requerer meu ministério, porque eu tenho provas contundentes que podem me devolver o ministério, nem que fosse na justiça. Porém, eu não quero. Eu não quero participar de um lugar que diz que Cristo não é mais a graça. Eu não quero, irmãos. Porque eu aprendi do irmão Vitório, aprendi de outros do irmão Luiz Sanches, certo, irmão? Eu não sou muito novinho, não. Já assisti culto com o irmão Basílio Gitti, certo, irmão? Santos homens de Deus. Não quero denegrir nenhuma imagem de nenhum servo, porque esses servos eram santos homens de Deus. Eu digo com a minha boca cheia. Jamais eu vi nenhuma coisa errada nesses irmãos. Muito pelo contrário, eu me espelhei muito neles. E muitas das vezes eu ouvi o irmão Basílio dizer que Jesus Cristo é a graça, o irmão Vitório, o irmão Luiz Sanches, e que a congregação era um lugar que o Senhor tinha escolhido para nós nos reunirmos, para servirmos a Deus. Isso eu ouvi. Agora dizer que Jesus Cristo não é a graça, irmão, isso daí me perdoe, irmãos. Não tenho nem... Parece que o meu estômago vai embrulhar. É melhor parar por aqui e cada um de vocês, irmãos, julguem conforme vocês devem julgar. Isso é o que Deus me dá. Deus seja louvado.